E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês umas plantinhas fofinhas, tá? Que estão em vasinhos pequenininhos. E normalmente elas são pequenas, mas comecei aqui mostrando a minha batata ornamental para vocês, que já tá com ramos enormes, gente. Sabe aquela modinha que a gente acaba seguindo? Eu não ia ficar de fora, né, gente? Porque é tanta modinha que lança por aí de roupa, de calçado, de tanta coisa, e eu não sigo, claro. Mas de planta, sim, aí é meu ponto fraco, né? Aí entra mesmo e aí ele me pega nessa, né? Então, essa modinha de colocar uma batata, né, dentro da água, ó, esperar enraizar e soltar brotos, né, e folhagens, eu aderi e achei super legal. Eu tô assim encantada com a quantidade de folhagem que essa planta simplesmente produziu, né? Mesmo estando aqui dentro de casa, em cima da geladeira, sem pegar sol. Teve uns dias que eu até deixei ela do lado de fora, né, para dar uma melhorada, mas depois eu não resisti, achei muito linda a folhagem dela aqui, ó. Tá vendo os ramos dela aqui, ó, tudo pendente, olha. Coloquei ela aqui perto da porta para vocês verem com um pouco mais de luz, apesar de estar dentro de casa. E simplesmente água, gente. Eu coloquei ela num vidro transparente para poder ver as raízes dela que já tomaram conta aqui. Olha a quantidade de raízes, né? E aqui em cima os brotos, né? Os brotos vigorosos que apareceram nela, coisa mais linda. E que virou essa bela folhagem pendente aqui que fica na minha geladeira, né? Que eu vou devolver para lá agora. Só peguei para mostrar para vocês. Ó, gente, tá lá em cima, olha. Tá vendo aqui? Olha o tamanho dessa folhagem, ó. Ela desce até aqui embaixo, ó. Pra baixo do congelador ali. Ela já tá descendo até aqui, ó. Tá vendo? Ramos novos, né, com folhagem aqui que tá até um verde mais claro, porque não pega sol, não faz o processo de fotossíntese, mas eu ainda acho incrível ela conseguir toda essa ramagem mesmo estando em local de sombra, né? Claro que isso não vai durar muito tempo, é algo só ornamental mesmo, só de teste, para vocês verem o quanto de amido, né, tem dentro dessa planta. Ela funciona como se fosse uma semente mesmo, apesar de ser um tubérculo, né, comestível. E já que hoje nós vamos falar de plantas fofinhas, né, em vasinhos pequenos, então hoje as plantas fofas eu tenho aqui para vocês, tá? Essa espécie de beijinho, Maria sem vergonha, né? Essa espécie de empatins, né, que tem até as folhas toda serrilhadinha aqui, ó, como vocês podem ver, como a empatins comum mesmo, só que ela é uma variedade de flores pequenininhas. Ela é muito fácil de cultivar e por isso eu fiz hoje essa mudinha aqui, ó, não tem raízes ainda, tá? Apesar de que ela nem murcha, né, para enraizar quando você deixa ela em local sombreado. E como nesses últimos dias anda meio nublado aqui, eu aproveitei para fazer isso, porque em dias quentes ela ainda dá uma murchada para depois ela começar o processo de enraizamento. Mas ela enraiza bem rápido também. É uma planta de muito fácil propagação e também muito fácil de cultivar, né? É uma planta de meia sombra que eu cultivo ela geralmente em outro vaso junto com outras plantinhas. Ela funciona então como uma plantinha de forração dentro do vaso. Ela acaba enchendo de raminhos, né, de galinhos, e sempre tá com florzinhas o tempo inteiro. Ela tem florzinha nela e é muito fácil de cultivar. Só que ela é uma planta que aqui eu não cultivo ela em sol pleno, é só naquele solzinho pouco mesmo. Então geralmente é naqueles vasos de planta que pede sol parcial, ou então é de sombra, né, que pega só aquele solzinho da manhã mesmo, que é suficiente aqui para ela. E ela é uma planta também que gosta de regas regulares, ela fica toda murchinha, assim como a Maria sem vergonha comum, né, que murcha muito em dias quentes. Então ela gosta de regas regulares, gosta também de uma terra rica em matéria orgânica, apesar de que aqui dentro eu coloquei uma terra que é meio argilosa, né, porque a argila retém a umidade por mais tempo. E como ela ainda está em processo de enraizamento, então ela tem que ficar levemente úmida, né, até que aconteça o enraizamento. Então essa é a nossa primeira plantinha fofinha aqui, que eu estou enraizando ainda nesse vasinho. E aqui, já que estamos falando de vaso pequenininho, vamos para nossa terceira plantinha, que é uma plantinha de sombra e que eu adoro, gente. E eu notei aqui, olha, que ela tá soltando, tá, um raminho aqui, ó, tá vendo? De florzinha, então ela vai dar florzinha, tá?
Às vezes passa batida, a gente nem percebe, mas ela dá uma florzinha branca muito delicadinha. Então eu tô sempre observando ela quando eu percebo que ela vai soltar a florzinha. Mas de qualquer forma, a florzinha passa batido justamente porque a folhagem dela é super ornamental e ela é uma plantinha de sombra, é ótima também para fazer forração em canteiros, né? E embaixo de árvores, por exemplo, né? Ela é uma plantinha de meia sombra à sombra, né? Então ela não fica bonita no sol não, tá? Às vezes até perde a folhagem, ela é uma planta de local sombreado mesmo, mas bem iluminado. Então você pode cultivar ela dentro de casa, próximo de uma janela, de uma porta, né? Até mesmo num jardim de inverno com bastante luz, ela vai bem, né? Que é o nosso clorofito. Existem diversas espécies de clorofitos, existe até clorofito de sol, mas esse aqui que é o mais comum na minha região é o clorofito de sombra mesmo, né? Que geralmente a gente cultiva ele em canteiro, né? Como planta de forração ou bordadura, ou mesmo em vasinho como tá aqui, né? É uma planta muito resistente, de muito fácil cultivo, que eu mostrei para vocês em outro vídeo, que ele tem uma espécie de bulbilho, né, dentro dele, aqueles bulbinhos dele reserva água e nutrientes e por isso é uma planta que resiste vários dias sem água, é uma planta para quem não tem muito tempo de cultivar, inclusive é uma planta para quem quer cultivar no escritório e que inclusive essa folhagem aqui ajuda a purificar o ambiente, a retirar toxinas do ambiente. Então, é uma planta que eu super recomendo para você cultivar na sua cozinha, na sua sala, no seu banheiro, se tem um local bem iluminado, de preferência até que pegue um pouquinho de sol da manhã ou da tarde, né, para ela poder fazer o processo de clorofila, né? Então é uma planta indicada, é uma planta ideal, até porque ela não ocupa muito espaço. Você pode deixar ela até na mesa do escritório, né? Ou na bancada da divisória da cozinha e da sala. Né? E ela tem essa folhagenzinha meio bicolor, às vezes ela fica, né, com a bordinha meio branca, às vezes com a bordinha amarelada, mas sempre super lindinha, super ornamental. E aqui nós temos, né, uma trapoeraba roxa, que aqui na minha região, para falar a verdade para vocês, ela é bem comum, ela é utilizada inclusive em jardins públicos, né, porque ela é uma planta muito fácil de cultivar, muito resistente e que ela vai bem tanto na sombra quanto no sol. Então é uma planta muito flexível, né? Então mesmo uma pessoa que não sabe cultivar ela, de repente compra ela, coloca no sol. Outra que não sabe cultivar, compra ela e coloca na sombra e ela vai bem do mesmo jeito. A única diferença é que ela dá uma tonalidade um pouco diferente. Quando ela tá no sol, ela tem um tom mais avermelhado, né? Enquanto que quando ela tá na sombra, ela tem esse tom mais arroxeado, mais purpúrea, sabe? Esse tom assim meio furta-cor, que quando você vira a folhagem dela, você percebe uma tonalidade um pouco diferente por causa do brilho, apesar desse fosco, né, que ela tem na folhagem, principalmente quando ela está em local sombreado, ela tem uma necessidade assim de se proteger e ela tem algo, sabe, assim, uma química aqui por cima, ó, que quando você passa o dedo, você acaba retirando essa proteção dela, tá vendo? Aí você vê o brilho da folhagem. Só que eu não recomendo que você faça isso, porque quando você tira essa proteção dela, essa folhinha aqui, ela acaba apodrecendo, tá? Então é uma proteção natural dela, né, que deixa ela ela perde um pouco esse brilho, né, tão evidente dela, fica um brilho lá dentro, sabe, assim, um brilho meio fosco por uma penugenzinha muito fina que tem por cima e que dá uma tonalidade diferente para ela, mas de qualquer forma, tanto no sol quanto na sombra, ela é uma planta super graciosa, super ornamental e que aqui em casa eu cultivo ela aqui em 3 vasinhos, né, 3 vasinhos pequenos e elas estão aqui há anos, né, mesmo sendo um local de muita sombra, porque ela é flexível, ela vai bem tanto em local sombreado, desde que seja bem iluminado, quanto em local, né, de bastante calor e sol. E ela inclusive é muito utilizada para compor bordaduras, né, para dar contraste com outras plantas de outras cores, e ela também produz florzinhas, ela dá florzinhas super delicadinhas, né, que hoje não apareceu nenhuma, mas às vezes aparece várias no mesmo dia, né, principalmente pela manhã. E aqui, gente, olha, eu tenho, né, o vasinho tá meio sujo aqui, mas na verdade nem é um vaso, isso aqui era um frasco de shampoo,
tá? Um shampoo que eu comprei, era um shampoo artesanal, e eu acabei retirando o plastiquinho que envolvia a embalagem aqui, cortei e fiz um pequeno vasinho para plantar essa suculenta. Essa daqui é um aranto, né? A gente chama de mãe de milhares ou mãe de mil, e tem duas mudinhas aqui que eu coloquei bebezinha aqui dentro e que elas já estão crescendo vigorosas. Eu acho que essa é a planta mais fácil de cultivar que existe, fora a forma de propagação dela, que é incrível, né? Porque aparecem, né, os bebezinhos aqui na pontinha da folhagem, fica cheio de bebezinhos, e por isso que ela é chamada aí de mãe de mil ou mãe de milhares, porque por onde cai aqueles bebezinhos, eles enraizam e viram uma planta adulta aí com muita facilidade. E além disso, o aranto ficou extremamente famoso por causa das propriedades medicinais dele. É claro que foram foi falado como se ele fizesse milagres, né? E não tem esse milagre que ele fala e tal. Ainda é uma planta que ainda está sendo estudada, então não existe nada comprovado. Porém, né, nesse sentido milagroso, mas é uma planta medicinal. Minha mãe mesmo utilizava ela com a gente desde criança, né, para dor de ouvido, por exemplo, e ela tem outras propriedades, né? E tem muita gente que fala sobre as propriedades medicinais dela, que de fato ela tem, tá? Ela só não faz aquele milagre prometido, por exemplo, com o câncer. Não existe nada comprovado ainda. Ela é uma planta estudada pela ciência, muito linda, fácil de cultivar, suculenta e até certo ponto medicinal, comprovada até certo ponto, tá? De muito fácil cultivo e propagação. Ela pode ser cultivada em vasos grandes, canteiros, e agora eu estou cultivando ela aqui nesse vasinho pequenininho, tá? Eu, inclusive, já cultivei ela até numa tampinha de vinho. Ela ficou uns 6 meses, não cresceu muito, ficou tipo um bonsaizinho numa tampinha de vinho, né? Depois eu acabei passando ela para outro vasinho. E já que eu falei da suculenta, então vamos falar também do cacto, né, gente? Esse cacto aqui é um daqueles que, se você espetar o dedo aqui, você fica umas 2, 3 horas com o dedo dolorido, tá? E o cacto, eu acho fantástico essa planta, porque a gente mostrou uma suculenta, né, que foi o aranto, mãe de mil, e esse cacto aqui, ele também é uma suculenta, né? Então é muito interessante isso, porque aquela suculenta não é um cacto, né? É só uma suculenta mesmo, que é aquela planta gordinha que tem reserva de água na folhagem. Enquanto que esse cacto é uma suculenta, porque também é uma planta gordinha que tem reserva de água, mas não é na folhagem, né? Esse daqui tem reserva de água no caule, tá? Porque essa parte grossa aqui, que muita gente pensa que é a folha dela, que tá saindo outra folha aqui, na verdade isso daqui tudo é caule, né? A folha verdadeira do cacto é esses espinhos aqui, tá vendo? Ó, esses espinhos aqui, como a gente chama, são as folhas, tá? É uma maneira que a natureza arrumou de modificar o caule para ele sobreviver sobre as condições mais difíceis, né, de falta de água, e ele fez a reserva dessa água aqui, e além disso, esses espinhos aqui ajudam a proteger essa planta aqui contra predadores, né? Porque ele lá, não sei, num local muito árido, né? Os predadores precisavam de água, e aí acabava comendo essa planta aqui, porque dentro dela é uma reserva de água. Então ela modificou a folhagem dela, transformando ela em espinhos, para repelir esse tipo de predadores, e ela conseguir sobreviver e existir até hoje. A gente conseguir ver ela aqui, né? Então os cactos são plantas muito resilientes, muito resistentes, que têm uma artimanha na genética delas de se modificar para poder sobreviver. Isso é muito fantástico nessas plantinhas. E esse vasinho aqui, tá, foi de uma artesã aqui da minha cidade que fez, que eu achei muito bonitinho, né? Muito exótico, né? Na verdade, que é um bebinho, tem até uma garrafa aqui de algum aguardente, alguma coisa, e aqui dá a entender, né, que é algo assim meio exibicionista, né, como se fosse o falo, né, o ereto dele aqui, exibindo aqui de uma forma meio escrota até, né. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu adoro, achei bem diferente aqui, bem legal.
E vou finalizar aqui com essa plantinha de muito, muito, muito fácil cultivo, que é o cingônio, que eu cultivo aqui num frasquinho, ó, tá até com uma folha aqui meio amarelada, que provavelmente vai cair logo, logo, mas o restante da folhagem tá bem firme, bem bonitinha, e é um vasinho super pequenininho, né? Então, se eu quisesse cultivar ela até na minha mesa da cozinha, na minha cozinha não tem mesa, mas na bancada ali, eu poderia tranquilamente, porque ela não ocupa espaço, né? É uma planta extremamente fácil de cultivar e que com o tempo, inclusive, ela vira uma planta trepadeira. Se você cultiva ela, por exemplo, num canteiro, ela acaba subindo na parede ou em outra planta, né? Ela tem esse aspecto trepador, tem essa folhagem, né, em forma de, sei lá, de coração, de seta, que tem essa tonalidade também bicolor, meio branquiçada, meio esverdeada, e que é bem ornamental e muito fácil de cultivar. Por isso eu resolvi finalizar esse vídeo com essa plantinha aqui, porque essa plantinha aqui, para quem não sabe nada de cultivo, certamente ela funciona muito bem, tá? Para deixar você aí com muita vontade de cultivar, porque ela é sucesso por todo lugar, é uma planta que é muito flexível também em relação à luminosidade, tanto sol quanto sombra, e ela é uma planta de meia sombra, né? Esse é o ideal para ela, e ela é muito fácil de cultivar de fato. Esse é o cingônio. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, tá? Essas 7 dicas de plantas aí que eu cultivo em vasinho pequeno. Aqui eu tenho uma alocasia que está num balde, né? Um balde, daqueles balde preto que a gente utiliza para limpar a casa e que rachou no fundo. Então eu utilizei ele aqui para fazer o plantio, né, da alocasia. A alocasia é uma planta maior, então é uma planta que não dá para você cultivar ela num vaso tão pequeno, senão você vai acabar limitando, né, o desenvolvimento da sua plantinha, tá? Mas eu acho ela linda. E aqui perto dela apareceu até um pé de mamão, não sei como, caiu uma sementinha aqui e já tá um pezinho de mamão aqui, vou ter que retirar ele, né? Mas o que só queria finalizar aqui mostrando para vocês uma plantinha que eu mostrei lá no começo, né? Que é aqui a nossa mini, né? A nossa mini Impatiens aqui, a nossa mini Maria Sem Vergonha, que tá com flores aqui e que tá fazendo, né, aqui a forração desse vasinho, o que é bom, né, porque a alocasia é uma planta que gosta de umidade, então essa forração aqui feita com essa plantinha tão pequenininha, tão delicadinha, acaba segurando e retendo a umidade por mais tempo e até me dizendo, né, quando a alocasia está precisando de mais regas, porque a alocasia, assim como essa planta, né, essa mini Impatiens, ela gosta de regas regulares, e a mini Impatiens, ela murcha, se tiver faltando água para ela, ela acaba murchando aí, o que fica muito nítido para mim que tá passando da hora de fazer a rega nela. Então, essa é uma dica para vocês, tá? Cultivar, né, uma plantinha aí que sirva de forração e que retenha a umidade do substrato por mais tempo e que ainda sinaliza, né, quando a planta está precisando de mais água. E se você gostou dessa dica, se ficou confuso para você, se você ficou com dúvida, deixe nos comentários para a gente saber, compartilhe o vídeo. Um beijão e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau!